Então, pessoal, vamos falar hoje acerca de rescisão do contrato de trabalho. O mais importante, nós falaremos aqui de todas as hipóteses de rescisão do contrato de trabalho, ou seja, das modalidades de rescisão. Ao assistir este vídeo, você terá uma visão completa, um panorama geral dessas hipóteses de rescisão, sem justa causa, com justa causa, pedido de demissão e tudo mais. Então, por isso é muito importante. Eu vou falar meio rápido aqui porque o assunto é extenso e eu não quero que esse vídeo fique muito longo para não ficar cansativo para você. Desde já, vamos lembrar que nós temos outros vídeos mais específicos dentro de um desses assuntos aqui. De um ou mais assuntos, nós temos vídeos próprios em razão da complexidade do assunto, tá? Você vai ter link também para você, caso queira, caso seja interessante para você, acompanhar. Então, quais são as hipóteses? Nós temos aqui, empresa demite sem justa causa, né? Nós temos a demissão com justa causa e a sem justa causa, né? Empresa demite sem justa causa, trabalhador pede demissão, empresa demite por justa causa ou demite com justa causa, né? Mas por justa causa. A rescisão indireta, que muita gente desconhece e é importantíssimo saber disso, tá? Para o trabalhador principalmente e para o empregador também. E o acordo, lembrando que em relação ao acordo nós temos a reforma trabalhista que mudou, trouxe uma importantíssima novidade acerca do acordo. Está na CLT e eu vou colocar o artigo, vou transcrever aqui o artigo da CLT para você. Então, nós temos vídeos específicos sobre esses temas, como eu já falei. Também temos um vídeo específico acerca do cálculo de rescisão. Ou seja, como se calcula, né, o saldo de salário, como eu calculo o saldo de salário? 15 dias trabalhados, 20 dias trabalhados, como eu calculo as férias, como eu calculo o 13º, como eu calculo a multa de 40%, o FGTS, como eu calculo o saldo do FGTS, tudo isso nós temos um vídeo específico acerca do cálculo de rescisão. Então você pode ir lá nos comentários, desce lá nos comentários que você vai ter o link, tá? No final desse vídeo você pode descer nos comentários e também na descrição do vídeo, tá? Se for mais fácil para você, é só ir lá nos comentários. Vamos lá? Empresa demite sem justa causa. Então, a empresa resolve demitir sem justa causa, não há nenhuma falta grave, ela simplesmente resolveu demitir por qualquer que seja a razão. A demissão mais comum, né? A empresa deverá pagar todas as verbas decorrentes da rescisão trabalhista. Quais sejam? Nós temos aqui as verbas, tá? Saldo de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, férias vencidas, caso haja, 1/3 sobre as férias vencidas, férias proporcionais, 1/3 sobre as férias proporcionais, multa de 40% sobre o FGTS. Então, férias vencidas, nós sabemos que as férias vêm a cada ano trabalhado. Se você tem menos de um ano, né, você tem um período inferior a um ano trabalhado, não tem como ter férias vencidas. A empresa deverá ainda liberar as guias para o saque do FGTS. Então você vai sacar o saldo daquela conta, né, dessa conta da empresa, você vai sacar o saldo depositado mais a multa de 40%, né? Então você tem o saldo lá e tem uma multa de 40% sobre aquele saldo. Você vai sacar o total. A empresa vai te dar uma guia, deve te dar uma guia para tanto. E o seguro-desemprego, quando você tem o direito ao seguro-desemprego conforme os requisitos da lei. Trabalhador pede demissão. Aqui nós temos uma importante redução no valor, né, nas verbas rescisórias. O empregado deixa de receber o aviso prévio. Pelo contrário, ele tem que dar o aviso prévio para a empresa, senão ele tem um salário descontado da rescisão. A multa de 40% sobre o FGTS, tá? Como nós já falamos lá, né? Você não vai ter a multa. Por quê? Porque você pediu a demissão. Isso é o mais importante. E também não saca o seguro-desemprego. Por quê? Porque o seguro é para o trabalhador que de repente foi surpreendido com a rescisão. Sendo assim, é devido ao trabalhador que pede demissão as seguintes verbas: saldo de salário. Obviamente você não vai perder os dias que você trabalhou, né? Porque você trabalhou, são dias trabalhados, você nunca perde. 13º salário proporcional,
Então tem os meses lá de 13º, né? Então foi em março, foi em abril, 3 meses, 4 meses. Então temos o cálculo do 13º salário proporcional. Eu pedi demissão em dezembro, então eu tenho 12 meses, né? Eu tenho um integral praticamente. Eu só trabalhei em janeiro, eu só vou ter um mês de 13º. Isso eu detalho mais para você no vídeo de cálculo de rescisão trabalhista, que é bem completo. Férias vencidas e ou proporcionais. Então, se você tiver férias vencidas, você vai receber, pedindo demissão não, porque as férias são suas, você tem que receber, isso independe de ter pedido demissão. Férias vencidas e ou proporcionais, mais 1/3. Então, a gente pega as férias vencidas ou pega as férias proporcionais e soma 1/3 a elas. Se o empregado não cumprir o aviso prévio, poderá haver desconto na sua rescisão. Por que poderá? Porque a empresa pode ou não. Algumas empresas acabam não descontando. Demissão por justa causa. A justa causa reduz de forma significativa as verbas rescisórias que seriam devidas, né? Você vai receber o saldo do salário. Sempre lembre, saldo do salário nunca você perde. Por quê? Porque você trabalhou, os dias trabalhados. O dia que você trabalhou, você nunca vai perder, tá? As férias vencidas também. Se você tinha férias vencidas, você já tinha. Isso você não perde, independente se foi demitido por justa causa ou não. Independente do ato grave que o trabalhador cometeu, ele não vai perder as suas férias vencidas, porque é um direito dele que ele já tinha lá. Tá? E mais 1/3 sobre as férias vencidas. Sempre temos esse 1/3. O trabalhador demitido por justa causa, ele não tem direito a seguro-desemprego e nem ao saque do FGTS. O saldo continua lá. Foi depositado, não vai ser retirado, continua lá na Caixa Econômica Federal. Ele só não vai poder sacar esse FGTS. Aqui estamos na penúltima hipótese, acordo. Isso é recente, é a lei de 2017, a lei da reforma trabalhista. Nós temos um vídeo específico, aliás, nós temos 2 vídeos acerca do acordo. É um tema mais importante do que muita gente pensa. Artigo 484-A da CLT. Eu transcrevi aqui o próprio artigo da lei de 2017 acerca do acordo. Então você está muito bem orientado porque não é uma opinião, é a própria lei, tá certo? Eu vou deixar na descrição do vídeo também esse artigo, você pode ler com mais calma lá, tá? Então vamos lá, quais são as verbas trabalhistas que o trabalhador recebe nesse acordo? Ele recebe pela metade o aviso prévio e o FGTS. Isso é muito interessante para o empregador. Por quê? Porque ele vai pagar só a metade do aviso prévio e vai pagar só a metade da multa, né? Nesse caso chamado de indenização do FGTS. Lembra daquela multa de 40% sobre o FGTS que o trabalhador recebe? Então, aquela multa ele vai receber a metade aqui. Em simples palavras, você vai receber a metade do aviso prévio e a metade do FGTS. Então tem que ser bom para o patrão também, senão ele não faz, ele não tem interesse em fazer acordo. Acordo tem que ser bom para as duas partes, senão não é acordo. Na integralidade, as demais verbas trabalhistas. Então as demais você vai receber como se tivesse sido demitido. E isso é muito bom para o trabalhador. Por quê? Porque ele também vai poder sacar o FGTS com a limitação de 80%. Ele vai poder sacar 80% do FGTS mais 20% de indenização. Olha só. Tá? Então também é importante para o trabalhador porque ele não pede demissão. Se ele pedisse demissão, nós vimos lá atrás que o pedido de demissão você não saca FGTS, você não tem aviso, você não recebe aviso prévio, você não recebe multa do FGTS. Nesse caso aqui, se você fizer acordo com seu patrão, você consegue aviso prévio pela metade, FGTS pela metade, você não consegue sacar o seguro-desemprego porque é um acordo, né? Se você decidiu fazer um acordo, não tem por que receber o seguro-desemprego. Assista nosso vídeo sobre acordo, já falei, tem a descrição nos comentários. Agora, último tópico, rescisão indireta. É o último e é um assunto extremamente complexo. Ele é muito complexo mesmo, porque a gente tem que ter análise da lei e ainda da doutrina e da jurisprudência. Tá? Então nós temos um vídeo específico sobre rescisão indireta, que na verdade daria assunto aí para um livro, mas nós fazemos aí, como sempre, de forma objetiva, direta, em linguagem simples e tal. O artigo 483 da CLT
também vou deixar esse artigo transcrito na descrição do vídeo. O artigo 483 diz que o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando? Então, se você quer saber quando você pode pedir a rescisão indireta, está aqui. Você pode pedir quando? Aí temos as hipóteses. Basta ler as hipóteses aqui e temos algumas considerações de jurisprudência e doutrina. Mas basicamente é isso aqui. O que é a rescisão indireta? Você vai receber todos os direitos trabalhistas como se tivesse sido demitido. Então, aquela primeira hipótese lá. A empresa demitiu o trabalhador. Ele tem direito a todas as verbas rescisórias, todos os direitos trabalhistas. Essa rescisão indireta, ela te dá esse direito para você, trabalhador. Então, você entra na Justiça do Trabalho, pede a rescisão indireta e você recebe como se tivesse sido demitido. A empresa não te demitiu. Vai ser uma sentença trabalhista que vai declarar a rescisão indireta. Eu vou falar das hipóteses aqui rapidamente, depois vou dar um exemplo caso você ainda não tenha compreendido muito bem, tá? Então, o empregado pode considerar rescindido. Ele fala, acabou o vínculo de trabalho. E aí tem as hipóteses aqui. Aí tem as alíneas, né? Quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrário aos bons costumes ou alheios ao contrato. Nessas hipóteses aqui, cabe rescisão indireta. Como eu disse, é necessária aqui a consulta de um advogado, alguém que conheça direito do trabalho, algum advogado que tenha conhecimento, tenha prática, tenha experiência com rescisão trabalhista, com direito do trabalho, tá? Senão não adianta. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Aí eu te pergunto, o que é rigor excessivo? A lei não fala. Se você me perguntar, doutor, o que é rigor excessivo? A lei não fala. Nós temos uma análise doutrinária e jurisprudencial acerca do que é rigor excessivo, que eu falo naquele vídeo lá que nós apontamos. Correr perigo manifesto de mal considerável, também é uma hipótese de rescisão indireta. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e de boa fama. Quando o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa e tal. O empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Então, essas são as hipóteses de rescisão indireta, essas são as alíneas. Nas hipóteses das letras D e G, nas hipóteses dessas alíneas aqui, ó, D e G, não cumprir o empregador as obrigações do contrato, ou o empregador reduzir seu trabalho, poderá o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do processo. Ou seja, nós estamos falando de processo. Não existe rescisão indireta sem uma ação trabalhista, sem uma reclamação trabalhista. O trabalhador, por meio da Justiça do Trabalho, pede a rescisão indireta. Então, o advogado trabalhista distribui uma ação trabalhista e pede para que o juiz declare a rescisão indireta e determine que a empresa pague todos os direitos trabalhistas ao empregado. Tá certo? Então, isso é a rescisão indireta. E quando ela pode acontecer? Nessas hipóteses aqui. Se não estiver nessas hipóteses aqui, você não consegue a rescisão indireta. E vale lembrar que essas hipóteses aqui exigem interpretação de alguém experiente, de alguém que tenha vivência com justiça do trabalho, que sabe, que tem uma média, tem uma base de como os juízes costumam julgar os pedidos de rescisão indireta. Isso é muito importante. Não deixe de assistir o nosso vídeo mais completo acerca de rescisão indireta. Nós temos um prazo para pagamento das verbas rescisórias, né? 10 dias sempre, tá? Então, com a reforma trabalhista, esses prazos foram unificados para 10 dias contados a partir de quando? Do término do contrato de trabalho.
Então tem lá a rescisão, tem lá o aviso prévio, término do contrato, 10 dias a partir do término do contrato de trabalho. Antes não era assim, né? Tinha uma divisão e tal. Outros direitos, estamos caminhando para a conclusão. O pagamento das verbas rescisórias não significa plena quitação dos direitos trabalhistas. Então a empresa pagou os direitos trabalhistas, não significa que o trabalhador não pode fazer uma ação trabalhista pedindo horas extras, adicional de periculosidade, insalubridade, adicional noturno, comissão, enfim, qualquer outra coisa, como acúmulo de função, desvio de função, direito à equiparação salarial e tudo mais, tá? Rescisão trabalhista, pagou as verbas rescisórias, pagou as verbas rescisórias, as verbas da rescisão. Então, se eu demitir, não paguei adicional de periculosidade e o trabalhador tinha esse direito, ele pode entrar na justiça e pedir aquele adicional de periculosidade. Olha, eu trabalhava em situação de periculosidade, mas eu não recebia meu adicional. Então ele vai na justiça e pede esse pagamento. Por quê? Porque ele recebeu as verbas rescisórias, tá? E não recebeu atinente ao adicional de periculosidade, insalubridade, noturno e por aí vai. Último slide, prescrição, né? O trabalhador tem um período de 2 anos para reclamar na Justiça do Trabalho, para fazer a sua ação trabalhista. 2 anos e 1 dia não consegue mais, tá? Então 2 anos, a partir da rescisão, ele tem o direito de entrar na Justiça do Trabalho pedindo lá qualquer que seja o direito, ou verbas rescisórias ou qualquer um daqueles que nós falamos. Após este prazo, perde o direito de ação em razão da prescrição. Nós temos os links na descrição do vídeo e nos comentários, como eu falei, e eu espero que você tenha gostado deste material. Vou colocar outros, porque acredito que você tenha interesse em outros temas, então se inscreva no canal para que você receba as nossas novas publicações. Se você não se inscrever, você perderá materiais que nós faremos especificamente sobre esses assuntos. Curta também, é importante para a gente saber se você gostou ou não, né? Um feedback para a gente saber se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se você gostou, não deixe de curtir e comentar, tá certo? Então, até a próxima, espero você lá.